Estamos aqui, né, preparados para o quarto episódio do Umbanda em Pauta da Casa Terreiro de Umbanda Guerreiros de Ogum. E eu sou a Carol. Eu sou o Yuri e esse é o Pai Will de Ogum, dirigente espiritual da nossa casa. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio com o tema A Transição da Dor para a Esperança. A gente resolveu iniciar esse quarto episódio com esse tema, visto que estamos iniciando o mês de setembro. E dentro desse mês a gente tem vários, principalmente o Setembro Amarelo. Então a gente resolveu trazer esse tema para trazer um pouco mais de informação para os nossos ouvintes. Legal. E Umbanda em Pauta, gente, só lembrando que é uma criação livre e independente. Então, para quem está conectado nas lives, né? Clica na setinha ali no aviãozinho, encaminha para os amigos, né? E chama mais gente que a live acabou de começar. Boa tarde, pai, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bem, pai? Então hoje a gente veio trazer esse tema tão importante, né, pai, que eu acho que traz a necessidade da gente tocar nesse tema, visto a quantidade de casos que a gente vê hoje em dia de pessoas com uma tristeza, vamos dizer assim, né? E queria saber do senhor um pouco o que o senhor tem para trazer de palavra para a gente. Eu acho que é um tema importante, na verdade, não só dentro da nossa religião, mas de um modo geral, importante para a sociedade, para todo mundo. Setembro veio com essa referência do Setembro Amarelo e eu acho que isso é de suma importância. Dentro da espiritualidade, eu vejo dentro do terreiro a quantidade de pessoas que chegam aqui com essa tristeza ou até com esses pensamentos suicídio, né? Esses pensamentos de suicídio, desânimo, né? Então eu acho que isso após a pandemia foi uma crescente muito grande. Eu acho que isso já existia, né? Isso era muito forte porque eu acho que o mundo vem direcionando as pessoas para esse lado, mas eu acho que após a pandemia isso também ficou uma vertente muito grande dentro dos terreiros, dentro das igrejas e assim por diante, em busca de uma ajuda, em busca de um consolo e assim por diante. Entendi, pai. Então, para a gente começar o nosso tema de hoje, eu vou trazer a seguinte pergunta: como as práticas espirituais podem desempenhar um papel na promoção da saúde mental e a prevenção? Na verdade, eu acho que a prática espiritual, eu vou falar de terreiro, que é o que a gente vive, na verdade, tem toda a parte espiritual envolvendo isso, que pode ajudar de alguma forma, né? Mas eu acho que o que seria o melhor remédio, o melhor caminho sempre é a humanidade, a aproximação humana, né? É o amigo que você encontra, é o irmão de corrente que você encontra, é uma conversa que você escuta quando você está camboneando, é uma consulta que algum espírito deu e aquilo serve para você, e você começa a perceber que essa solidão não é só sua, e que isso é um momento e que pode e deve ser melhorado. Então, eu acho que o terreiro, ele consegue trazer isso para dentro da gente, de aproximar, né? O terreiro, ele aproxima minorias, o terreiro aproxima excluídos, o terreiro aproxima a carência. Então, o terreiro, ele traz para perto ele traz um grupo, ele forma grupo e a gente dentro do terreiro consegue encontrar então não só a ajuda espiritual, que isso ajuda muito, mas também a ajuda humana, que eu acho que é que o realmente importa, que é o que realmente é necessário. Sim. E tem aquele ditado, né, pai, que negativo com negativo ele vira positivo, né? Então eu acho que a nossa religião é muito sobre isso, né? Eu acho que é o encontro, como o pai falou, das pessoas, né, dos rejeitados, das pessoas que sofrem algum tipo, né, de transtorno, até mesmo tem algum tipo maior de dificuldade, seja no âmbito profissional, familiar, amizade, pessoal, enfim, acabam se encontrando dentro da nossa religião para receber todo esse acolhimento. Sim. E eu acho necessário a gente tocar nesse assunto também, pai, porque hoje a gente vê as pessoas meio desacreditadas com a vida, né? No mundo que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, às vezes as pessoas, elas, vamos dizer assim, dão uma certa
desanimada e isso leva a uma sequência de coisas, né? Eu acho que o ponto da vida da gente, a fraqueza, a tristeza, o ponto inicial, ele é sempre não notado, né? Então, ele é Sim. sempre não notado. Então, ele vem lá dentro da gente, a gente não percebe, ou a gente acha que aquele momento é passageiro, que a gente vai dar conta e tudo mais. Então, você vai levando. Só que o mundo é uma energia, né? Então, a gente emana uma energia, o mundo devolve pra gente a mesma energia, né? Então, se você emana guerra, a gente vai ter guerra. Se a gente emana paz, vai ter paz e assim por diante. Então você começa a emanar ao mundo a tristeza, né? Você Sim. começa a emanar a solidão, você começa a emanar a falta de sentimento de amor próprio ou até um amor coletivo e tudo mais. E o mundo começa a te devolver isso. Então, uma coisa que era uma semente, né, um pequeno, começa a criar um problema grande ao ponto de, às vezes, a gente não conseguir mais lidar em alguns momentos da vida. E aí, nesse momento, a gente achar que aquilo é muito grande, muito grave, que a gente não dá conta ou que não vai conseguir se livrar daquele momento. Então, se a gente começasse a ficar um pouco mais atento a esses sinais, aos pequenos detalhes, eu acho que as coisas seriam mais leves e mais fácil a resolução. Porque a tendência de quando a gente ter um problema é criar outros problemas em volta desse Sim. problema. E aí se torna muito mais difícil para a gente buscar uma solução. Vira uma bola de neve, Vira uma né, bola pai? de neve. E aí a gente consegue achar mais dificultoso a gente buscar como resolver isso tudo, aquela bola inteira, do que você desenrolar pedacinho por pedacinho do novelo, né? E essa questão do amor próprio é importante a gente trazer, né, pai? Porque às vezes a gente vê pessoas que sempre estão rodeadas de pessoas, sempre estão em algum tipo de festividade, e muitas vezes essa pessoa, quando ela tá no particular dela, ela tá triste, ela tá ali isolada, solitária. Então, às vezes, as pessoas que estão em volta não são o suficiente para ela reagir, né? É que, na verdade, eu acho que a partir do momento em que a gente cria uma dependência de uma outra pessoa, seja ela quem for, afetiva, familiar, para que a gente tenha uma amizade, a tendência é que a gente seja infeliz, né? O amor próprio, ele vem com uma necessidade muito grande na vida da gente para que a gente realmente se encontre, porque o valor que a gente tem está dentro da gente, Sim. né? Então, por exemplo, o valor que eu tenho é o valor que eu me dou, né? Senão as pessoas não vão me dar esse valor, né? O valor tá de acordo com o que a gente vai dar para as pessoas e tudo mais. E às vezes não é nem ignorância, né, pai? Você pensar em si, porque a gente precisa estar completo de si para Para você poder ajudar, inclusive, poder ajudar né? os outros. Eu vejo muito isso, porque as pessoas entram no terreiro, né? O terreiro, a gente vem com uma base, uma crença muito antiga de que o terreiro, ele é doação, que o terreiro, ele é você dar ao próximo, né? E não está errado, é isso. Mas a gente também não pode dar algo que a gente não tem. Nossa, é Né? verdade. Então você só pode dar o que você tem, né? O que lhe faz bem. Então, se você estiver bem, é muito mais provável que a gente consiga ajudar alguém, porque se alguém vir despejar uma tristeza ou despejar um problema, você vai conseguir orientar Tá do mais que você preparado, né, pai? segurar aquilo para você e tentar resolver o problema do amigo. Então, eu acho que quando você está bem, as coisas funcionam diferente. Então, a necessidade da gente ter esse amor próprio e esse autocuidado é importante também. Isso não significa que você não está praticando as leis da Umbanda, da caridade, porque ser caridoso, fazer a caridade, não é dar apenas o que nos sobra, ou o que a gente tem de sobra, o que a gente. Não, vai além disso. A caridade é você dar o que você tem de melhor. E de uma muitas forma vezes, genuína, né, pai? aham. E eu acho que a gente estar bem é a melhor forma de ajudar o próximo, porque quando o próximo chega triste, ele consegue receber uma boa energia, consegue receber uma boa palavra, um bom atendimento, um bom abraço, um bom carinho, não aquele abraço capengo que se você não está bem você vai Sim. dar, aquela palavra capenga que muitas vezes se você não está mal, às vezes automaticamente a pessoa fala, ai, você tá te contando alguma coisa, você não quer também que ela fique boa, é automático, é ali dentro de você, né?
E quando você tá bem, não, você emana isso, você quer que todo mundo esteja igual, que todo mundo seja igual a você. E Seja eu a acho mesma que isso, vibração, mesma né, pai? vibração, a mesma vibração. Aí é importante, eu acho que a gente destacar também, que hoje a gente está com um heresinho na nossa mesa, e o mês de setembro, além de trazer essa prevenção, né, com o Setembro Amarelo, ele também traz esse mês de alegria, né, pai? Que é a questão das crianças, a inocência, a felicidade que uma criança traz. Então, eu acho que é esse tipo de energia que a gente tem que começar a trazer mais para nossa vida, né? Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação. Então, eu acho que se criaram um mês amarelo dentro do mês de setembro, não é só por causa da primavera, que é um grande motivo festivo, mas Sim. também porque tem a alegria de Cosme e Damião, com toda certeza, porque essa energia para a gente manter dentro da semana, né? Tipo, quando você trabalha com Irei, aquela energia se mantém na semana, é prazeroso, é magnífico. E pai, a gente falando aí um pouquinho mais sobre saúde mental, eu acho que também, né, falando, trazendo para aqui para o terreiro, também existem muitos mitos, né, a respeito de, por exemplo, assim, tô com um problema, né, enfrentando uma depressão, uma ansiedade, né, vou procurar o terreiro, ou acho que nem tanto só do terreiro, acho que as pessoas elas buscam mais quando é algo mais psicológico, se apegar mais em Deus, por achar que às vezes as doenças mentais elas estão mais relacionadas ao espiritual, né? Então tem esses mitos também a respeito disso, né? E nesse caminhada aí que o pai já viveu muita coisa, já conheceu muita gente, como que o pai também lidou assim com essas questões, até mesmo de dar uma orientação para as pessoas quando dá para perceber, olha, até aqui a espiritualidade vai, mas até aqui, né, precisa buscar uma ajuda emocional, né, um apoio. Eu acho que o terreiro ele pode ajudar, né, na parte espiritual. Eu acho também que a parte espiritual é envolvida pela espiritualidade, desculpa, a parte emocional, sentimental da cabeça é Sim. envolvida pela espiritualidade. Eu acho muito isso, eu acredito muito nisso. Mas é isso que você falou. Existe também a parte química, né, física, e isso a espiritualidade não vai conseguir atingir. Então a gente consegue ajustar com o trabalho, com um banho, com um ebó, para uma limpeza, para um cuidado, para um direcionamento. A gente consegue ouvir, a gente consegue orientar, a gente consegue abraçar, a gente consegue muitas coisas dentro do terreiro com a espiritualidade. Porém, tem casos que é muita necessidade, né? Da parte química, que é um profissional da terra mesmo, com um psicólogo, que é um psiquiatra, que muitas vezes uma terapia ajuda, né? Eu acho que hoje, na verdade, todo mundo requer uma terapia, né? Uma terapia não significa você sentar lá no seu psicólogo e conversar, mas uma terapia é você abrir um tempo da sua vida para você, algo que te faça prazer, que te faz bem. Ah, você gosta de cantar? Se proporcione isso, né? Sim, Tipo, sim. meia hora da sua vida para isso, uma vez na semana. Ah, uma hora por semana para você surfar, para você fazer seu exercício, ou para você costurar, ou para você bordar, ou para você ler um livro, ou para você ficar olhando porcaria na internet. Não importa, mas Momento para você, né? que você tire esse momento para você não ficar potencializando também só os problemas e tudo mais. Então, acho que o terreiro ele ajuda muito. Eu acho que a espiritualidade ela vem para ajudar a gente na parte sentimental da nossa cabeça, do nosso coração. Porém, tem casos que é necessário sim uma ajuda humana, mais técnica, mais física, mais química, para que as coisas também funcionem de uma outra forma nesse momento que a gente está. Porque a gente também tem que querer acabar com esse preconceito, que é um preconceito, de que a cabeça não faz parte do corpo. Sim. Né? Então, se a gente tem algum problema na cabeça, a gente é louco. E não é, gente. Todo mundo, da mesma forma que a gente tem o pé machucado, o pulmão machucado, o coração machucado, a cabeça também é muitas vezes só um ajuste químico, físico que a gente tem. E eu acho que isso vem aos poucos mudando, né? Muito isso. Então, a gente vê hoje as pessoas buscando mais ajuda, mas ainda assim as pessoas têm esse preconceito na cabeça de que se você está com um problema na cabeça, então você é louco. E não Exato. tem nada de uma coisa com a outra. Da mesma forma que dói uma parte do corpo, a cabeça também pode ter algum problema e precisa ser medicada e ajudada. E às vezes é uma necessidade para a pessoa fazer um autoconhecimento dentro de si, né, pai? Exatamente, exatamente. Eu vejo hoje, eu tenho filhos hoje, então, no meu tempo, por exemplo, não existia essa
qualificação, né, sobre TOD, TDAH, hiperatividade, Dislexia, descalculia, era autismo. autismo, era tudo resolvido na porrada, né? Tipo, era tapão. Todo mundo doido, né? Todo mundo era doido, mas era na porrada. Hoje em dia não, as pessoas conseguem classificar e orientar. Então eu vejo, meu menino tem TDAH, mas hoje para ele é mais fácil a gente ter uma forma de orientar diferente, uma forma de caminhar, porque a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, né? Sim. Como sempre foram, só que a gente não era separado, era separado entre meninos e meninas. Hoje em dia não, hoje em dia tem milhões de separações, inclusive separações mais estudadas que antes não tinham, né? Sim, com certeza, pai. E o pai trazendo um pouco desse tópico, assim, eu me lembrei também aqui da casa mesmo, uma vez que eu estava próximo aqui num dia de gira, de consulta, e uma entidade deu essa orientação para a pessoa, para que a pessoa pudesse buscar, né, o médico da cabeça, um psicólogo e tudo mais. Então eu vejo também o quanto o espírito também traz essa preocupação, né, de levar essa informação e desmistificar essa coisa de que, né, todo problema emocional ou psicológico é só tratado com Deus no coração, né? Eu vejo muito isso. A gente já teve alguns problemas na casa também sobre isso. De próprias entidades falarem, por exemplo, tem que rezar. E não é assim, né? Não é só rezar. É muito além. Se o problema é sério, não é só rezar. Rezar ajuda muito, 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 muito. Traz paz, traz direcionamento, traz fé. Mas vai além, muitas vezes, porque um problema físico, químico, não vai resolver com a nossa fé. Ele precisa ser medicado para que se resolva. Exato, e como o pai falou, eu acho que é um equilíbrio, né, pai? Trazendo, por exemplo, para minha vivência, eu sempre fui uma pessoa, desde muito nova, sempre fiz tratamento psicológico, emocional e tudo mais, e eu nunca conseguia encontrar um equilíbrio em tudo isso, porque como eu era uma pessoa muito religiosa, né, de outra vertente religiosa, eu achava que tudo que eu sentia era por uma influência maligna, né? Então, meu tratamento com a psicóloga, ele não dava certo porque não casava, né? Não se unia. Então, a partir do momento também que eu tive esse direcionamento de saber equilibrar o tratamento psicológico com o lado espiritual, as coisas começaram a caminhar junto que dentro da cabeça da gente. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que caminhar junto. Eu acho que o problema começa com a cabeça, mas ele termina com as nossas atitudes, com as nossas ações, que é buscar realmente ser ajudado, né? Sim. E hoje, como o pai disse, depois da pandemia, né, a gente vê que os casos aumentaram. Então, talvez, no último podcast também a gente falou sobre o aumento de procura dos terreiros e da espiritualidade em si. Então, isso eu acho que acarretou um pouco disso também, né, pai? A pandemia, esses 2 anos que a gente ficou isolado dentro de casa, eu acho que a gente não pode dizer que todo mundo saiu certo da cabeça, porque todo mundo ficou um pouco doido ali naquele momento. Ficou fragilizado, né, Yuri? Exatamente. É que, na verdade, eu acho que a pandemia, ela trouxe um sacode pra gente, né? Eu acho que muita gente não tinha tempo para nada a vida toda. Sim. Né? Nunca teve tempo para ir visitar o pai, a mãe, nunca teve tempo para curtir para si, nunca teve tempo para ler um livro, nunca teve tempo para assistir o filme que gostava 2 vezes. Com os filhos. Ficar com os filhos. Nunca a gente tinha tempo e de repente você se obriga a ter um tempo. Sim. E aí você sente saudade de coisas que antes você não fazia e que você tinha essa liberdade. Então, a partir do momento que a gente perde uma liberdade, a gente começa a sentir falta ou começa a dar valor por coisas que a gente não tinha tanta importância. Sim. Então eu acho que a pandemia ela serviu para isso, sim. E ela mostrou pra gente que coisas que a gente só via em filme pode acontecer a qualquer momento. Como era a pandemia Isso mesmo. mostra que a vida é um sopro, né, pai? Porque a gente perdeu tantos entes queridos, amigos, e a gente não aproveitou tudo isso. Eu acho que também foi um pouco de uma lição pra gente dar valor mais à nossa vida, né? Eu acho que o valor da nossa existência é repensado hoje do que já foi. Muita gente ficou doente, né? E se curou, muita gente não conseguiu se curar, veio a falecer. Então, eu acho que mudou muita coisa, mudou muito o pensamento, mas eu acho que esse pensamento ele não precisa e não deve ser mudado somente nesse início ou no começo, porque as coisas já estão voltando ao normal e as pessoas começaram já a esquecer das outras importâncias. Então, Sim. que
essa referência que a gente teve da pandemia permaneça para a gente, permaneça nas nossas vidas, para que a gente volte a dar valor, volte a dar importância não só na internet aqui, né, no online, no vídeo que a gente vê a pessoa que a gente gosta, mas no ir, né, no abraçar, no conversar, no perder 10 minutinhos para você beber com um amigo seu um refrigerante, ou fofocar, ou conversar com alguém, aquele minutinho que você não tem mais tempo, e aquilo eu acho que vale muito, muito, muito na Se vida da dedicar gente. ao próximo, Se dedicar né, ao pai? próximo. Tempo de qualidade, né, Eu acho que não é pai? nem se dedicar ao próximo, eu acho que é se dedicar a gente, porque A isso gente faz mesmo, bem a gente, sim. né? Às vezes a gente entra num momento da vida em que tudo pra gente é automático, né? Sim. Então você não consegue visitar alguém, você não consegue passear, você não consegue fazer as suas coisas, você não tem tempo para ler um livro, você não Que é tem tempo robotizado, né? porque daí tudo pra gente é muito fácil, é aqui, né, no celular. Então você vai comprar alguma coisa, você não sai mais, você pede, Sim. é mais rápido, é mais prático. Então se permitir também a andar uma quadra, a ir além da que a gente consegue, porque isso ainda é humano e o ser humano é bom. É prazeroso, né, pai? Você tá prazeroso. em contato com a natureza, você ter um ar fresco no teu rosto. Então isso é um pouco até para o autoconhecimento, né? Exatamente. Você estar andando, você tá pensando na sua vida, no que você vai fazer no amanhã, tá ocupando sua mente com coisas que tragam qualidade de vida. Até porque as próximas gerações entendam isso que a gente viveu, que hoje eles não conseguem, né? Que eles não têm a Sim. liberdade que a gente teve, mas que eles não percam também essa parte dessa humanidade, né? Sim, e eu acho que, né, complementando o que vocês estão falando, eu acho que são as pequenas ações que também geram grandes resultados, né? Ah, eu não tenho condição de pagar uma academia, mas vai fazer uma caminhada, Vai né? andar. Vai ler um livro, né? Escutar uma música que você goste, coloca no YouTube, né? Uma aula de dança lá e vai fazer na sala da tua casa, coisas que, né, te valorizem, que você goste. E na Umbanda, né, pai, a gente falou muito agora também sobre ela dar essa ênfase, né, pela busca aí do equilíbrio, da harmonia, né? E o que que o pai acha, né, trazendo assim para nossa realidade, como que a Umbanda ela pode introduzir ou ela pode incentivar práticas que fortaleçam também a nossa saúde mental? Eu acho que a primeira de tudo é a fé, né? Tipo, a fé é o caminho para tudo, né? Porque se você acreditar que amanhã pode ser melhor, se você acreditar num dia melhor, é mais fácil para a gente resolver os problemas, sejam eles psicológicos ou humanos, né? Mas é muito mais fácil para a gente a partir desse momento. Então, eu acho que o terreiro, ele ajuda na fé da gente saber que a gente não é o único com problema, de que o nosso problema pode ser um pouco menos grave do que outros, de que tem pessoas com muito mais necessidades do que a gente no momento, porque às vezes a gente está aqui com alguns problemas. Eu vou dar um exemplo hoje genérico, mas, por exemplo, falta de emprego. Eu estou com uma falta de emprego e isso acaba com a vida da pessoa. Lógico que acaba, porque tira todas as condições da pessoa se tornar, Sim, né, viver ativo, melhor né? e tudo mais. Mas tem pessoas que não têm um emprego, que não têm onde morar, que não têm o que comer, que não vão conseguir esse emprego justamente pela forma que vive, pela condição em que vive. Então, quando você começa a perceber que o nosso problema é muito, muito grave, mas tem problemas maiores, né, a gente começa também a ponderar. Então, o terreiro, ele ajuda isso. O terreiro, eu acho que ajuda a gente a ter fé, o terreiro ajuda a acreditar que amanhã vai ser melhor. Os espíritos nos ajudam que amanhã a gente vai ser mais próspero, mais feliz e tudo mais. Então, acho que o terreiro tem toda essa parte de... E isso tem a necessidade de entender que são processos, né, pai? Não é porque hoje tá ruim que amanhã vai continuar ruim. A gente precisa dar um pontapé inicial para que tudo aconteça. Não é só esperar que caia do céu, que vai chegar no seu colo. A gente precisa também da atitude, do correr Exato. atrás, de tentar mudar. Eu acho que precisa isso mesmo, porque eu vejo muito isso, tipo, eu quero que as coisas mudem, mas o que que a gente faz? Não faço nada, tô esperando que os espíritos me ajudem, Exato. né? Seu Zé que corra atrás para me ajudar. Vou dar um exemplo bobo. Eu quero um relacionamento, eu queria encontrar alguém para me ser feliz. Mas você sai de casa? Não sai. Não vai ninguém bater na sua porta e dizer, oi, tudo bem? Eu vim aqui namorar com você a partir de hoje. Isso não vai acontecer.
né? Você precisa dar o primeiro passo. A mesma coisa o trabalho. Você está procurando emprego? Mandando Está currículo, mandando né? currículo? Está saindo procurar? Porque muitas vezes a gente está com um problema no e-mail e você não sabe. Né? Exatamente. Você não percebeu que está lá na caixa de e-mail largado. Sim. Né? Então, acho que a gente precisa também dar esse primeiro passo, mas ir buscar também o que a gente Ajuda, quer. Né? sim. Não adianta a gente só querer e não sair do lugar. Então, para qualquer melhoria, precisa dar o primeiro passo, o segundo passo, em direção do que a gente busca. Então, eu quero um emprego, mas você quer emprego, mas não quer trabalhar. E aí também vai ser difícil. Você precisa querer emprego, precisa se adaptar àquele emprego que você arrumar para que você permaneça nele. Então, as coisas também têm que vir da gente de dentro para fora para que a gente Sim, se sim. mantenha no equilíbrio. E entender que tudo isso é aprendizado, né, pai? A dificuldade que a gente passa hoje não é em vão. Às vezes a tristeza que a gente está passando não é em vão. A gente precisa aprender a tirar as lições de tudo isso, né? Eu acho que não existe nenhum problema na vida da gente que seja sem sentido ou que seja em vão. Exatamente. Tudo é para aprender, Tudo né, é para pai? aprender. Eu tive muitos problemas, como todos tiveram na vida, e todos eu sofri muito, todos eu tive muitas mágoas, muitas tristezas, porém todos me serviram para alguma coisa até hoje. Então eu acho que tudo serve para a gente por algum motivo, para que a gente se torne quem a gente é hoje, para que a gente vire melhor amanhã. Então todos os problemas. Tem problemas que nascem com a gente, que muitas vezes são os problemas familiares, permanecem com a gente, porque são familiares, e podem morrer com a gente. Sim. E muitas vezes isso acaba sendo um sofrimento eterno, né? Tipo, começa o sofrimento desde que a gente nasce, desde o entendimento até a gente, uma maior idade e tudo mais. A partir do momento que você entende esse processo e esse problema, e você respeita esse limite, eu acho que as coisas começam a ficar mais fácil também, porque tem coisas que dependem da gente, mas tem coisas que não dependem da gente. E se Exato. não depende da gente, então a gente respeita esse limite, sem forçar, sem querer, sem exigir, porque aí as coisas começam a se tornar mais leves, começam a se tornar mais tranquilos e a vida começa a ficar mais fácil. Sim. Legal. Eu acho que é a questão do ato de ressignificar, né, pai? Exatamente. De ressignificar uma dor, uma mágoa, um sentimento. Isso não quer dizer que você esqueceu do que aconteceu, né? Do que foi ruim. Ou Pelo contrário, né? tá Você marcado, né? é uma coisa que você jamais vai esquecer. Mas a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente passa a vida inteira ali, né, reclamando, ó céus, ó vida, ou a gente tenta ressignificar, ainda mais o pai, né, que hoje tem filhos, né? Então sabe o quanto é o ato de ressignificar as suas dores para que não seja transmitido para as crianças e não vire um ciclo sem fim, né, pai, de sofrimento ou mágoa. Eu acho que essa é a ideia, né? E pode ser também que mesmo dentro dessa ideia a gente não consiga cumprir. Sim. Eu acho Somos que isso, humanos, né? Eu acho que isso também deve ser pensado. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Mas pode ser que eles tenham que passar em algum momento e eu preciso respeitar isso. E pode ser com que eu também faça que algumas coisas eles sintam Sim. sem querer ou sem intenção. Sim. Mas eu preciso também saber administrar isso, porque por mais que a gente fuja do passado ou da nossa infância, tudo que fez parte da nossa vida está dentro da gente e todo momento ela vai estar ali Em algum momento ele aparecendo. vai surgir de novo na nossa mente. Então, por mais que a gente não queira, ela pode estar ali, né? Devagarzinho, andando junto com a gente. Olha, gente, o podcast hoje tá bem emocionante, então se você ainda não compartilhou as lives, compartilhem com os amigos de vocês, né? A gente já tá chegando aí quase no finalzinho e antes da gente finalizar, eu queria lançar aqui um desafio para quem está nos assistindo aí em tempo real. A gente falou sobre saúde mental, a gente falou sobre amor próprio, né? Então a gente falou sobre vários temas interessantes e eu queria aí lançar o desafio, o que você pode fazer por você hoje, né? Vai escutar um livro, né? Vai assistir uma série, vai comer uma comida gostosa. E sabe o que você faz? Marca a gente, marca a nossa página. Se você fizer alguma coisa, um ato de amor próprio por si mesmo, marca a gente aí que a gente vai estar recompartilhando tudo isso. Isso aí. Eu acho que é importante lembrar também, né, pai? As portas do terreiro sempre estão abertas para todo mundo que precisa. Então, às vezes, alguém que está escutando a gente no podcast ou está na live assistindo a gente, está passando por um momento de dificuldade, busque ajuda.
tente ressignificar a sua vida de alguma forma. Seja em busca da fé, seja em busca de uma palavra, mas não deixe que isso recaia sobre a sua vida e faça ela tomar um fim. Porque eu acho que a vida é bela, a gente tem muito que viver, tem muito que aprender, a gente aprende diariamente, né, pai? Diariamente. Então, é isso. Quer deixar mais alguma mensagem aí, pai, também? Alguma coisa? Convidar o pessoal para vir na nossa gira hoje? Na verdade, eu acho que Setembro Amarelo ele deve ser uma referência humana. E diária, né, pai? Não só em setembro. Não só diária, não só em setembro. Eu estava lendo esses dias que a cada 5 minutos uma pessoa tira a vida no Brasil. E isso é muito sério e é muito grave, porque isso envolve toda a parte espiritual de muitas pessoas, né? Não só a espiritualidade de quem tira a vida, mas de quem está em volta também. Então, eu acho que não é uma tristeza só para quem chega a esse ponto, porque se a pessoa chega a esse ponto, é porque deve Está estar no num máximo, momento né? muito sem. Mas a família, os amigos, então envolve sofrimento de muitas outras pessoas. Então, que esse mês seja sempre para a gente refletir mesmo, né? Para que a gente consiga ter esse entendimento. E as pessoas que estão passando por esses momentos, que entendam que não é para sempre, que vai melhorar, que vai ter momentos melhores na vida, você pode ter certeza. Se a gente não nasceu no meio desse tormento, é porque isso não nos pertence. Confie na espiritualidade, confie nos seus espíritos. A casa, não só a nossa, mas com certeza outras casas espalhadas pelo mundo estão aí para isso, para receber a qualquer pessoa que precisa nesse momento de uma ajuda, de um abraço, de um carinho, de uma orientação, de um trabalho, de um axé. Então, fica aqui sempre o nosso direcionamento, que entendam que esse momento, por mais triste que seja, vai passar. E por mais que não pareça que seja verdade, dentro de você eu sei que você sabe que é verdade, porque a gente já passou por muitos problemas ruins e eles passaram. E vai servir só para que a gente fique mais forte, com uma fé melhor. E a espiritualidade sempre vai estar aí para amparar a gente. Trazer da Axé. vida flores, né, pai? Exatamente. Trazer cor para nossa vida, trazer alegria. Como o pai disse, por mais que seja um momento difícil, vai passar. Você não tá sozinho. Isso mesmo. E como já dizia Chico Xavier, né, pai? Tudo passa. Tudo passa. Então, pessoal, esse foi o 4º episódio do Umbanda em Pauta. Nós somos da casa de Umbanda, Terreiros de Ogum. Então, se você gostou, compartilha com os seus amigos, né? Como a gente já disse no podcast anterior, se você gostou, faz que nem fofoca, compartilha com todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Boa tarde.